Eu sou Andréa Canona, advogada de imigração e sócia do escritório Andrade e Canona, em Miami, e hoje quero alertar a comunidade de imigrantes sobre uma mudança de política imigratória que foi literalmente da noite para o dia. Não sei se alguns de vocês já escutaram, mas a partir de hoje, o governo americano expandiu o critério para o que se chama de Expedited Removal. O que é Expedited Removal? Expedited Removal, como o próprio nome diz, é uma remoção rápida, ou seja, a pessoa que está por alguma razão fora de status nos Estados Unidos pode estar sujeita a simplesmente ser removida sem ter que passar por um advogado de imigração e um processo todo de que a pessoa terá a oportunidade de se defender. O que muda então? Bom, até ontem a política imigratória era a seguinte: se a pessoa estava perto, até 100 milhas da fronteira, e a fronteira é uma coisa muito ampla, né? Então o estado da Flórida basicamente sempre esteve dentro dessas 100 milhas porque temos água por todos os lados. Mas quem estava a 100 milhas da fronteira e era pego, estava sem status e tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, 2 semanas, 14 dias, essa pessoa estava sujeita à remoção imediata. Muitas pessoas, por exemplo, já tiveram essa experiência horrível de chegar no aeroporto e por alguma razão a imigração verificar que o seu visto não era válido, alguma coisa estava fora de ordem e eles simplesmente deportaram a pessoa. Essa é a deportação rápida. O que mudou de ontem para hoje é que essa política se expandiu para o país inteiro, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do país está sujeita a isso. E mais, não são mais 14 dias o período que se conta, mas sim 2 anos. Ou seja, o imigrante deve provar que ele está aqui há mais de 2 anos, fisicamente presente nos Estados Unidos, para não ser sujeito a essa deportação rápida e, pelo contrário, você pode ter que passar por um processo com o juiz de imigração. É interessante notar que a lei tem um escopo de poder muito grande para o executivo. A Constituição delegou poder para o Congresso fazer as leis. O Congresso, por sua vez, fez as leis imigratórias e as leis imigratórias estão repletas de oportunidades para o executivo exercer muito poder. O que aconteceu até então, até recentemente, até o governo anterior, o governo federal nunca exerceu todo o escopo de poder que foi dado. E o que nós temos notado nesse governo atual é que o governo tem sim buscado angariar todo o poder concedido pela lei para poder fazer leis muito duras e migratórias. Obviamente, haverão questionamentos, por exemplo, como que vão saber se uma pessoa está aqui sem documentos? Vão começar a parar todo mundo na rua? Aí esbarram em outras questões constitucionais, que você tem que ter probable cause, você tem que ter uma razão de parar a pessoa. Você não simplesmente pode olhar alguém falando um idioma estrangeiro e parar. Mas eu creio que isso vai causar muito problema e constrangimento para pessoas que estão aqui legalmente, pessoas que são cidadãos americanos, porém falam outro idioma, têm sotaque, etc., e podem causar algum tipo de alarme, né? E assim ser submetido a questionamentos que não seriam de forma alguma autorizados pela Constituição americana. Então, infelizmente, passamos por um período meio turbulento na área migratória. O nosso conselho é: evite, né? Ande com documentação e evite andar sem documentação, ou seja, se você é um residente dos Estados Unidos, a lei obriga você a andar com seu green card todos os tempos. Então, mais do que nunca, é hora de você se enquadrar e obedecer à lei e andar com seu green card todos os tempos. A mesma coisa, não deixar o seu visto vencer, né? Não estar fazendo coisas indevidas com o seu visto, ou seja, se você tem um visto de estudante, não trabalhe. Se você tem um visto de turista, não estude. Então, é uma hora de você, mais do que nunca, ser muito correto com as leis imigratórias, fazer um planejamento correto, ter um número de advogados de imigração na sua área com você e lembre-se, você sempre tem um direito constitucional, mesmo sendo estrangeiro. Então, busque se informar e qualquer dúvida pode contatar o nosso escritório Andrade Canona, www.acvisas.com. Muito obrigada.